Esse áudio aí já pegou até. Pega tudo, né? Qualidade de CV. Qualquer. Até isso aqui. Eu fiquei muito feliz, sabe, da gente ter testado o sistema aqui. E ter dado certo, né? A gente está testando aqui. Irmãos, vamos orar daqui a pouquinho para começar, mas nós estamos aprendendo ainda aqui. Eu nunca trabalhei com podcast, nunca trabalhei com isso, mas Deus preparou esse ambiente e nós estamos nos adaptando. Então perdoa se houver alguma coisa que você fala, olha, o agafe que a pessoa deu, né? A pessoa... Estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Nós somos pequenininho ainda. Nós estamos engatilhando, né? Então nós estamos aprendendo. Vamos orar aqui ao Senhor, agradecendo. Soberano Deus, diante da Tua presença, nos encontramos neste momento, sendo grato ao Senhor por esta oportunidade sine qua non a qual o Senhor nos concede, de estarmos, Senhor meu Deus e meu Pai querido, nesse podcast, que isso aqui é uma bênção, um projeto divino que o Senhor preparou e proporcionou. Como o meu irmão acabou de dizer, Senhor, estamos aprendendo, engateando. Então, Senhor, conduz as nossas vidas aqui na direção do Teu Espírito, porque somos dependentes do Espírito Santo para tudo, até para uma conversa que vamos ter aqui. Que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome. Que possamos sempre, Senhor, conservar uma vida e um coração grato por tudo que o Senhor tem proporcionado e tudo que o Senhor tem feito para a glória do Teu nome. Assim, desde já, eu Te agradeço, Senhor, e Te louvo por essa oportunidade ímpar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso daqui, como nós falamos anteriormente, pessoalmente aqui, sobre o propósito que Deus colocou no meu coração de estar preparando esse lugar, esse ambiente, para que a gente possa ser propagado o Evangelho do Senhor, né? A palavra, propagada a palavra de Deus. Mais um veículo, né? Mais um veículo de propagação do Evangelho. Que a gente possa dar testemunho e trazer pessoas aqui para dar testemunho, mas verdadeiros testemunhos. O que me preocupou e que me impulsionou eu a criar esse podcast foi na época da pandemia, eu assistindo um podcast chamado Religados, esse podcast que é do Rio de Janeiro. O pastor Luciano Regis estava nesse podcast, depois o grupo Labareda. Eu assisti algumas vezes ali. O pastor Luciano Regis foi um testemunho tremendo e me impulsionou a criar esse espaço, porque muitas das vezes nós conhecemos pessoas que têm um testemunho tremendo, só que se o cara for explanar esse testemunho, ele tem até que preparar uma folha ou alguma coisa. Eu vou disponibilizar também logo mais um tablet, né, pra gente estar aqui. Como testemunho da minha esposa. A pessoa também a minha cunhada, que passou por um processo dolorido, né, que é o tratamento do câncer, que ela passou, perdeu mama, tudo. Então o que acontece? A gente vê o trabalhar de Deus. Então, muitas das vezes um testemunho desse demora muitas horas. Se você for falar detalhadamente, e edifica vidas. Edifica. Então, como eu estava falando, a gente muitas das vezes não precisa, igual eu e meu irmão, ele é meu irmão em Cristo, o Kelson, pastor Kelson, ele é meu irmão em Cristo e meu irmão sanguíneo. Nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nascido e criado num berço evangélico. Certos momentos da nossa vida nós nos afastamos um pouco da presença de Deus, né? Assim, falo de estar congregando e de estar nos caminhos do Senhor, e depois voltamos, ficamos firmes aos pés do Senhor. Ele é pastor, sou diácono, apenas louvo, né? Louvo ao Senhor. A pessoa fala levita, mas eu nem vejo como levita, porque quando a Bíblia fala de levita,
As o pessoas... trabalho diaconal, é o que você é. E muitas das vezes a pessoa trabalha, né, Kelson, na igreja ali. É o trabalho diaconal. Mas na história da Bíblia, são pessoas que se dispunhavam 24 horas. Sim, é por isso que... Dentro do reino dependiam os levitas. Dependiam até da obra. Do dízimo, da oferta, que na época era dízimo de, muitas das vezes, alimentos, né? Então aquilo era levado para o reino e aquilo dali era dividido ali, né? Para os sacerdotes, para os levitas, para as pessoas necessitadas. Dos seus irmãos. A tribo de Levi foi separada para o Senhor. Então, a herança isso. Deles era o Senhor. Muitas das vezes a pessoa fala, eu sou um levita só porque a pessoa louva. E levita não é só louvar. Entendeu? No momento que você limpa a casa do Senhor, até atributos de fazer uma higienização na igreja, limpar, você está louvando a Deus ali. Entendeu? É um trabalho que está dentro do reino. Eu estava falando anteriormente com meu irmão, até de um cantor que teve na Assembleia de Deus Beriana, Jardim Belmonte, ali perto de casa, o cantor Tom Carf. Né? Ele é um cantor bem conhecido na mídia aí, só que ele falou, eu nunca saí da igreja, né? Nunca. Só que hoje ele entende o trabalhar de Deus na vida dele, como Deus preparou as coisas, pelos não que ele deu quando teve a oportunidade de sair e fazer coisa para o mundo, porque quiseram as ofertas, o inimigo lançou ofertas para ele sair da presença de Deus e cantar para o mundo. E ele disse não, né? É difícil, muitas das vezes é uma proposta, um prato que o inimigo lança, que a gente tem que estar no espírito, né, para a gente dizer não. Porque ele trabalha na porta da oportunidade. E às vezes essa oportunidade vem em cima de uma necessidade. Quando ele apareceu para Jesus, Jesus estava o quê? 40 dias em jejum e oração. E a gente tem que prestar atenção nisso. A primeira coisa que ele ofereceu: você é filho de Deus? Você está com fome, 40 dias. Mas essas pedras transformam em pães, entendeu? Então ele vem oferecendo justamente aquilo que eu necessito. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a oportunidade que vem naquilo que você precisa no momento, e você fala é Deus, e você abraça aquela oportunidade. Na realidade não é. É um prato do adversário para te tirar. Porque depois que Jesus vence a Satanás, que ele vai embora, os anjos vêm e servem para ele o banquete. E você então, começa a entender o próprio Deus, renunciar. O próprio Deus que alimentou o povo no deserto do maná. Entendeu? Ele não precisa transformar pedra em pães. Ele vai comer o melhor. Porque ele é o próprio pão. Ele é o próprio pão, é o pão da vida, né? Você vê, ele fala assim, Deus mandou o maná no deserto, né? E Jesus rebate e fala, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Então ele é o verdadeiro alimento. Então quando você vai ver que Moisés, quando ele fica 40 dias em oração na presença do Senhor no monte, você não vê dizer que Moisés bebeu água, que comeu. 40 dias ele se alimentou do quê? Da presença de Deus. Então quando você está com o Senhor, você na presença dele, a presença nutre, né? A sua necessidade humana não tem, porque ele supre toda a minha e a tua necessidade. Entendeu? Nós somos supridos pela presença do Espírito. Como eu comecei a analisar isso e prestar atenção, como um filho no ventre de uma mãe. Como ele cresce? Ele depende dos nutrientes da mãe. Daquilo que é da mãe sai para ele e ele desenvolve, ele cresce, ele se alimenta dentro do ventre materno. Quando nós estamos na presença do Senhor, essa dependência, ela é a tal ponto, nessa profundidade, que ele vai fazer com que eu e você vivamos na dependência dele. O respirar é ele, o nosso comer é ele, o nosso beber é ele. Então quando a gente começa a entender isso, começa a entender por que Moisés não era um homem diferente, era um homem de carne e osso, igual eu e você. Igual Jesus foi, né? Jesus foi 100% homem. 100% homem, 100% Deus. Homem. Agora imagina um cara 100% homem, humanamente falando, o cara ficar 40 dias em jejum. Sim. E o corpo existir, porque hoje, se for falar, o cara fala mentira. É mentira, humanamente falando. Tem anos você vai falar, se um cara vai ficar uma semana sem comer, ele morre. Não morre. Tem testemunho, né, de muitas pessoas até hoje que fazem. Porque o que acontece? A pessoa
humanamente falando, a pessoa não entende. Não entende. Quando você entra no propósito com Deus, porque não adianta eu Os querer... 21 dias de Daniel... Não, porque muitas das vezes o que acontece, tem muitas pessoas... Eu falo, se a pessoa for fazer algo sem estar na direção de Deus, muitos fazem para querer se amostrar, né? Aí passa mal. Passa mal, porque a primeira coisa que tem que... O jejum, ele não é para... A gente precisa entender isso. Ele não é para... mover Deus, para quebrar, sabe, Deus, fazer com que Deus olhe para mim e para você com um olhar diferenciado porque você está jejuando. Não. Primeira coisa que o jejum quebra é o meu eu. Entendeu? É a minha carne, que ela é quebrada. Entendeu? Para que eu tenha uma vida espiritual na altura de ter uma sensibilidade que eu possa ouvir o Espírito Santo. Então, eu tenho que vencer as minhas limitações e as minhas deficiências. Isso acontece o quê? No jejum. Porque a gente começa a quebrar a nossa carne. Dizer assim, não, poxa, eu não consigo ficar sem um café da manhã. Eu estou acostumado todo dia a tomar o café da manhã, ou tomo meu shake, ou não sei o quê. Eu vou tirar esse café da manhã. Ou alguém fala assim, poxa, eu não consigo dormir sem jantar, cara. Não, então eu vou fazer um propósito. De tantos dias eu não vou jantar. Vai ser difícil para você? Vai. Porque você está acostumado. Então, quando você faz aquele propósito, daquela refeição, eu vou comer até tal hora, daí tal hora para frente eu já não me alimento mais, eu vou fazer um jejum intermitente, entendeu? E tudo isso agrada ao Senhor, e a gente precisa entender o que eu e você estamos dispostos a abrir mão para ter mais de Deus. Então, não é também de uma hora para outra, a gente vai crescendo paulatinamente. Cada dia você vai vencendo uma etapa daquilo que você está no propósito. Nós estamos num propósito de oração, começamos ontem no monte, né? E vamos fazer 7 dias. Tem algumas deficiências minhas que eu preciso vencer. Tem algumas deficiências suas que você precisa vencer. Então nós vamos colocando o quê? Diante de Deus, dizendo assim, essa é a dificuldade. Estou aqui porque eu preciso me aproximar mais do Senhor. A partir do momento de andar com Deus, não é viver dizendo assim, estamos juntos, mas só aqui. Não, estar junto com o Senhor é estar junto. É viver para Ele, é respirar Ele. Não existe mais segunda opção. Porque Paulo já diz, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. Quando você começa a entender o que é o viver para Cristo, o meu falar, o meu andar, os meus sonhos, são sonhos do Senhor. Então, quando você começa a ver a ação de Deus na vida dos homens de Deus na Bíblia, os sonhos nunca foram humanos. José passou pelo que ele passou, mas quem sonhou aquele sonho foi o próprio Deus. Deu para ele um sonho, uma revelação do que viria futuramente, para que o povo fosse salvo. Se José não fosse para o Egito preparar o caminho para receber toda a família, a nação de Israel teria acabado. Mas tinha uma promessa. O Senhor tinha um chamado através da vida de Abraão. Então, a descendência ia continuar. Então, manda José na frente para preparar o caminho. Entra 66 almas e sai dali 3 milhões de pessoas. E aí? Então você começa a ver como é que Deus começa a trabalhar. Então tem sonhos que a gente está achando impossível, mas se os sonhos são sonhos de Deus, vai se cumprir. Nós precisamos simplesmente descansar e estarmos preparados para viver o projeto do Senhor. Ser grato, é como você falou, aqui nós temos que ter sempre gratidão ao Senhor. Então temos que ser grato por este momento, grato pelo que nós vamos ter que passar, para o quê? Para nos preparar, porque tudo aquilo que nós vamos viver também é um caminho de preparação. Verdade. É um caminho de crescimento. Porque no nosso cotidiano, até para eu aprender me controlar, eu aprender dominar o meu espírito, sabe? Eu entender que às vezes eu sou sanguíneo, às vezes eu falo o que não devo, às vezes eu não penso para falar, vem na hora eu já falei, e só Deus para me dar graça. Então essas coisas eu vou crescendo e vou aprendendo a dominar, ter domínio próprio. Então, através do quê? Do meu me aproximar de Deus. Coisas que eu consigo vencer,
eu vou vencendo. O que eu não consigo, o Espírito vai me moldando e vai dizendo para mim, não, segura, não fala nada. Então você vai vivendo essas experiências do controle do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ter essa experiência mais chegada, nós começamos a ver e a viver uma dependência total do Espírito Santo. E a gente cresce na presença do Senhor em intimidade, em integridade. E a gente começa a ver que o Senhor, Ele quer relacionamento próximo, não distante. Pessoal, antes de mais nada aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Wallace Cortez de Carvalho, eu sou diácono da Casa do Senhor. Estou congregando na Assembleia de Deus, Ministério Nipo Brasileiro, que é ali no Taboão da Serra. Meu irmão é pastor, meu irmão que está aqui falando comigo é o Kelson Cortez de Carvalho, é pastor na Assembleia de Deus, Ministério Chamar, ali é o que? Conceição? Conceição, né? Conceição, ali onde que ele está, né? E nós estamos nós estamos comentando algumas coisas aqui. E até agora eu queria conversar com ele algumas coisas que a gente possa colocar no canal, né? A gente vai abrir esse canal ainda, mas podemos colocar esse vídeo em algumas mídias para vocês estar vendo, que seja para o crescimento, né? E até eu, muitas das vezes, eu pareço uma esponja. Muitas das vezes estou conversando com meu irmão, mas eu procuro o quê? Absorver o conhecimento que ele tem, entendeu? Que ele buscou, né? Esse conhecimento, e que vai me tirar dúvida. Igual ontem mesmo, nós fomos orar no monte, e eu fui convidar um amigo nosso em comum para ir para o monte também. Aí, não sei, era o frio, estava frio, o tempo não estava tão legal, o rapaz tinha acabado de tomar um banho quentinho, né? E ele está recuperando também de uma gripe muito forte que ele teve. Ele teve uns problemas de saúde e ele resolveu ficar em casa, né? Ele até falou comigo. Está recuperando uma gripe muito forte. Mateus 6,6, né? Ele falou para mim, lê Mateus 6,6, o Wallace quer falar, mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Então, muitas das vezes eu queria entender isso, porque muitas pessoas que nunca foi para o monte orar, nunca teve esse momento, a pessoa fala assim, qual é a diferença de eu estar indo orar no monte, eu orar em casa, criar um quartinho em casa de oração, na sala da minha casa, no quarto da minha casa, e eu sair e falar, olha, não, vou para o monte orar. Eu queria entender, assim, biblicamente e assim, espiritualmente, né? Qual é a diferença? Bom, a primeira diferença que a gente vê é justamente isso. Não tem pecado nenhum, tá? O irmão orar em casa ou ele orar no monte, a oração, seja onde for, o seu propósito, sendo verdadeiro, Deus responde, né? Então a gente já viu testemunhos de pessoas que fizeram campanhas em casa da meia-noite até 2 horas da manhã, Deus respondeu. Pessoas que fizeram campanhas às vezes no trabalho e a pessoa campanha, né, que eu já propósito de oração. Eu já fiz oração assim, tá passando por um problema e eu orar de noite e de manhã. De manhã Deus responder. Entendeu? Agora, a oração no monte, Jesus, ele nos deu N exemplos, que era uma das pessoas que sempre orou no monte. Inclusive, João 17, a oração que ele fez no monte, apresentando a igreja, né? Orando pelos discípulos, orando pela igreja que viria, né? Então você começa a ver que a oração do monte, qual é a dificuldade do monte? Quando Jesus sobe o monte e ele vai orar com Pedro, Tiago e João, ele estava ali sentindo a agonia da morte. E ali Jesus vai orar. E ele fala, olha, eu preciso que vocês intercedam por mim, né? E Jesus sobe com os 3 que eram mais próximos e fala assim, são mais chegados, então eu quero esses mais chegados próximos de mim. Porque você não chama alguém para um propósito, alguém que é distante. É alguém que está na mesma visão. E aí, quando Jesus chega e chama eles e sobe e vai orar, e Jesus fala, fica aqui, que eu vou um pouco mais adiante. Jesus se adianta um pouco mais para orar. E quando ele volta, encontra eles dormindo. Mostrando para mim e para você que às vezes a oração no monte ela requer de mim e de você um pouco mais de esforço,
né? Como ontem, né, nós fomos na companhia do pastor Roberto, foi eu, você e o pastor Roberto, e já a gente sabe que ele está com uns problemas sérios de saúde, problema no joelho, articulações, né, quadris, e você vê o esforço para aquele homem, para ele subir o monte, mas ele fala assim, não, pelo propósito eu vou. E Deus honra o joelho dele, né? O joelho, ele está com problema no joelho, com problema nos quadris, entendeu? De desgastes. Então não está sendo fácil, mas Deus honra isso quando nós fazemos na presença do Senhor, entendeu? A oração no monte é justamente isso. Parece que o sacrifício maior, como você mesmo já relatou algumas vezes em alguns montes que a gente foi, que é o Monte do Saboó, que foi difícil para você subir, o Monte do Usuário, né? E ali foi fadigante, foi um negócio que para você foi pesado para subir. Sim. Não estava, mas aí você começa a ver que através a primeira vez tem uma dificuldade, a segunda, você vai vendo que a dificuldade vai diminuindo conforme a gente vai vencendo essa dificuldade física. Só que a gente precisa entender uma coisa, o monte, as pessoas também ficam assim, em busca de algo que ele quer ver. Eu já vi pessoas que ele vai para o monte para vê-lo acender o mato. Ele quer ver a florzinha acesa, ele quer ver o matinho que ele quer trazer. Aquilo que essa é uma experiência tremenda. Quando isso acontece, você traz aquilo para casa, onde estiver escuro, aquilo acende. E é verdade, é algo que realmente mexe com as pessoas. Mas eu sempre falo para os irmãos, quando nós estamos juntos, que a gente nem está se preocupado no mato acender. Quem precisa sair dali aceso sou eu, não é o mato. O mato é uma consequência. Ele pode até acender, mas quem tem que ser aceso primeiro sou eu. Então a oração do monte, ele me ajuda a vencer essa minha limitação, que às vezes na igreja você não tem aquela liberdade de rasgar o seu coração e de falar toda a verdade para o Senhor. E quando você está no monte, ali é você e ele. Você bota a tua cara no pó, como o testemunho do pastor Galvão, né? Quando ele vai orar no monte, ele falou assim, poxa, eu orava em casa, orava na igreja, mas ele foi convidado pelo próprio Espírito Santo para ir para o monte. Galvão. Pastor Ângelo Galvão. Então aquele testemunho é tremendo, porque é justamente isso, é essa intimidade maior, essa profundidade maior que nos dá uma liberdade. Ali você pode gritar, você pode chorar, você pode deitar no chão, você pode rolar. Você sai andando e você pode falar para o Senhor a sua verdade. Senhor, eu não posso ser mais um. Eu estou aqui para ser tratado pelo Senhor. Então, o propósito dessa oração, desse sacrifício maior que a gente faz, a gente não pode perder e simplesmente, como às vezes as pessoas vão para colocar louvorzão alto e não sei o que, e tá cantando. Cada um tem a sua maneira, mas a gente precisa entender que precisamos rasgar o coração e dizer, Senhor, não posso vir aqui simplesmente para ver ou para ser mais um em cima desse monte. Eu preciso que o Senhor faça algo diferente na minha vida, porque nós estamos vivendo um momento de pessoas que vão na igreja em busca de bênção, vão na igreja em busca de alcançar algo pessoal, algo para a sua vida, do seu cotidiano, mas eu estou orando e buscando ao Senhor nesses dias, pedindo que o Senhor nos dê uma visão, uma capacitação, aonde nós venhamos despertar na igreja, voltar a ter o desejo de sonhar com as coisas do céu, ter o desejo de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter os dons espirituais, porque isso hoje muitas pessoas estão buscando para a elevação do seu ego. Verdade. E isso não resolve. E o que eu preciso é eu nascer de novo, e esse novo nascimento precisa impactar primeiramente a minha vida. Eu sempre falo isso quando eu ministro. O evangelho que não me muda não vai mudar quem me ouve. Então a primeira experiência eu preciso viver. Então a gente precisa buscar isso, essa vida
com Deus, essa transformação, esse novo nascimento, ele tem que exalar dos nossos poros. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver sinais desse novo nascimento, dessa transformação. Então, enquanto isso não acontece, eu preciso ser o primeiro, ter interesse em buscar. E às vezes é preciso esse sacrifício, fazer esse propósito de eu estar subindo o monte, de eu estar ficando, às vezes, um dia sem comer, sem me alimentar, mas não precisa ninguém ficar sabendo. É eu e Deus nesse propósito. Eu preciso vencer isso, Senhor. E isso está matando, está quebrando o meu ministério, porque não adianta muitas das vezes eu ter técnica para pregar, ter técnica para cantar, mas eu preciso louvar. Cantar é uma coisa, louvar é outra. E a gente precisa entender, é como você deu o testemunho da sua esposa, que ela estava em casa, isso é em casa, colocou lá e está cantando no microfone. E você saiu, se retirou, foi até o toalete. Quando você volta, ela está se derramando em lágrimas. E ela falou: eu não estou simplesmente aqui cantando, eu estou adorando. Não importa se ela estava sozinha em casa. Então, quando isso, o nosso coração se rasga na presença do Senhor, é onde há a liberdade do Espírito Santo de Deus agir. E quando a gente começa a experimentar isso, viver o céu na terra, não tem nada no mundo que pague. Não tem dinheiro, não tem nada que venha preencher esse espaço que só o Espírito Santo é capaz de encher a minha vida e a tua vida e dar essa essência e esse prazer da presença do Espírito Santo. O que está faltando, que eu tenho sentido isso nesses últimos dias, é que a igreja parece que tem perdido essa essência da presença do Espírito Santo, porque nós somos criados no berço evangélico, e eu lembro da época que a gente era criança, as nossas igrejas eram simples, não tinha toda esse parâmetro que tem hoje de aparelhagem de som, de filmagem, de tantas coisas. O microfone era aquele microfone ruinzinho, rapaz. Hoje a caixa era uma caixinha que apitava mais do que não sei o quê, entendeu? Você vê aqui um microfone que Deus prepara, né, meu irmão? Tudo que Deus prepara. A qualidade hoje mudou. Eu falo, gente, que venha somar, né? Para a glória de Deus. Tudo que Deus prepara, a gente tem, ó. Tem aqui que Deus preparou aqui uma TV de qualidade pra gente colocar aqui, para anunciar, um microfone de qualidade, um fone de qualidade, um aparelho aqui, essa PodTrack, para estar gravando o áudio com qualidade, entendeu? Até um aparelho de telefone ali que Deus preparou com qualidade para gravar essa imagem. Sobre a oração, que é os que eu estava vendo, que eu estava me relembrando, esses dias atrás, eu e a Amanda fomos numa igreja ali no Jardim Jaqueline, do pastor Djalmas ali, né? Uma igrejinha simples dentro da comunidade. Aí teve uma missionária que ela foi, não sei se ela, eu acho que é missionária de Sorocaba, ela foi dar um testemunho sobre uma aranha chamada aranha macaco, mordeu ela, picou ela e ela passou por vários problemas devido a isso. O médico falou que dentro de 4 horas ela podia morrer, e ela já estava 48 horas com aquilo. Depois começou a nascer umas feridas nela, né? Umas feridas a qual cabiam os dedos, assim, sabe? E ela passou por aquele processo. E ela foi convidada, né, para orar no monte. Irmão, vamos fazer um propósito no monte para Deus agir? E ela falou: irmão, eu não tenho condição de subir o monte, então vamos orar no vale. Em vez de a gente subir, vamos pro vale. E no vale Deus visitou também. Então o que eu falo não é... É o propósito. É o propósito, muitas das vezes. Se você não tem condição, eu já vi pessoas ir pro monte ali, em vez de subir o morro lá para cima, porque não tem nada a ver. A pessoa muitas vezes, vou subir lá o mais alto, né? Igual a gente já foi no Monte Sabó, que é um lugar muito alto, entendeu? É até cansativo, a gente tá matando a nossa carne ali. Quem tem condição, e muitas das vezes Deus dá saúde, consegue, amém. Mas muitas das vezes é o propósito do seu coração. Se você não está tendo condição, eu tenho um desejo de ir para o monte orar, mas eu não tenho condição física, vai no vale. Por que no vale também? Porque a Bíblia fala que Ele é Deus dos montes também, Deus é Deus dos vales. Já Ele é Deus de longe, né? No vale de então, Ele é Deus de tudo quanto é lugar. Ele é Deus de longe, é Deus de perto. Igual tem um louvor, né, que
que o pessoal canta aí da apacentar em Cristo, né? O ministério apacentar, que eles falam, és Deus de longe, não de perto. E a palavra de Deus já diz o contrário. É Deus de longe, Deus de perto. Ele é Deus de tudo quanto. Então a gente pode estar no mais profundo vale, pode estar até no ventre de um peixe, que aconteceu com Jonas, né? Então o que acontece? Que Deus vai falar com ele, Deus vai, se a pessoa orar ao Senhor, entendeu? Porque eu já tive momentos na minha vida que eu orei assim, bem presente. Salmo 46. Muitas das vezes é isso. Nós temos que estar para dentro da palavra. A gente vai para dentro da palavra e crê piamente no que Deus fala ali, entendeu? Deus, ele muda a nossa história através das orações. Então por isso que a gente tem que colocar tudo em Deus em oração. Oração nada mais é a gente ter uma conversa com Deus, entendeu? Que a gente faz, a gente coloca em ação um projeto que está dentro do nosso coração com Deus. Mas quem já gerou esse projeto dentro de nós? Foi o próprio Deus. É o próprio Deus. Entendeu? Por isso que eu falo, tipo assim, quando Deus coloca algo pra gente fazer, vai e faça, irmão. Por quê? Porque Deus já preparou tudo. Eu acho que a última parte que Deus fala, vai lá, filho. É a ordem pra você ir. Porque tudo já está preparado. O caminho está preparado. O caminho, muitas vezes a pessoa não tenho recursos. Eu também não tenho recursos. Nunca tive. É Deus que preparou o recurso e Deus coloca e fala assim, faz isso, faz isso. A gente começa a colocar o nosso coração na obra e começa a ser guiado. Então muitas das vezes a pessoa fala, não, o dinheiro não é seu. Quando a gente começa a entender que nós somos mordomo de Cristo e de Deus, que tudo que Deus tem preparado não é nosso, que a gente tem que louvar a Deus, não é só com palavras, não é só com louvor, com mensagens, mas louvar a Deus com a nossa vida. E louvar a Deus com tudo que Deus colocou na nossa mão. Ontem eu estava conversando com um rapaz que é empresário, eu falei para ele, olha, você vai prestar conta diante de Deus, de tudo que Deus colocou na sua mão. A Bíblia fala sobre os galardões, né? Sobre o que é, não é galardão, é sobre os talentos. Os talentos que Deus coloca na sua mão. Muitas das vezes o recurso financeiro é um talento. Você vai ver a parábola do talento, que Deus dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu um enterrou. Entendeu? Né? Não, mas muitas das vezes Deus coloca 100 talentos. Deus coloca muitos talentos e a pessoa pega aquele talento que é para granjear e fazer crescer mais e fazer para a obra, ele pega para recurso próprio. Enterrou. E aí é onde ele se perde. Você está entendendo? Então é isso que a gente tem que pegar quando a gente começa a entender o querer, a vontade de Deus, e a gente começa a colocar. Outro dia o pastor, tem um pastor amigo nosso, né, da nossa congregação, que ele fala: pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, né? Batei e abri-se-vos-á. Isso, mas o que acontece? Eu já gosto mais daquele versículo onde fala o quê? Se a minha palavra estiver de vós, se vós estiverdes em mim. João 15, pedeis tudo o que quiseres e vos será feito. Então é dessa forma. Porque muitas das vezes, se a gente pede algo para Deus ou faz algo sem a direção de Deus, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem, né? A gente finda se perdendo. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo também que o que me preocupa muito, que eu falo pro pessoal, hoje em dia, uma palavra que penetrou no meu coração é: eu não vos conheço. A gente se preocupar. Não adianta fazer a obra de Deus aqui e no grande dia você ouvir: não vos conheço. Já pensou? É terrível. Passar a vida caminhando para a igreja. E aí, conhecido até no meio evangélico como o pastor A, ou o pastor B, ou a missionária tal, ou a pastora tal. Você entendeu? E aí, naquele dia, alguém olhar para você e falar assim: ué, mas você não era crente? Por que você não foi? O povo sumiu, você está fazendo o que aqui?
Então, a gente precisa entender que não é título, é viver. E eu estava ouvindo outro dia até uma mensagem do pastor Josué Brandão, e ele falando sobre justamente os homens que são a autoridade de Deus na terra. E a gente precisa entender o que é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus não tem nada a ver com cargo humano. Às vezes você conhece uma pessoa que aquela pessoa, ele, a nível de conhecimento humano, ou de cargo humano, ou de visibilidade, ele não é ninguém. E aí, um certo dia, o pastor, ele estava falando com uma certa irmã, tinha uma irã andando com essa irmã, e vinha uma outra no outro lado da rua. E a irmã de lá gritou: "Ah, pastor!" e tal, naquela alegria toda. Mas ela é meio espafatosa, né, irmã, né? Fez aquela... Aí a irmã: "Que mulherzinha sem graça, fazer isso, né? Pra que esse show todo e não sei o que? Eu vou lá, vou falar um monte pra ela, deixa ela vir, não sei o que." Aí o pastor falou: "Você sabe quem é ela?" "Não, mas não pode ser desse jeito e tal, não sei o que." Aí ele foi e contou uma história pra ela. Falou assim: "Você teria coragem de falar e fazer tudo que você está dizendo, ou entrar e bater numa pessoa que é amigo íntimo do general, que senta na mesa com o general, que toma café com o general? Você teria coragem de chegar e peitar uma pessoa dessa e bater ou afrontar?" Aí ela falou: "Não." Aí ela falou: "Pois é, por quê? Porque se você fosse fazer isso, você sairia dali preso, não é?" "É." "Você sabe quem é essa irmã aí? Você tá achando que ela é doidinha, que ela... Essa mulher, ela entra quinta-feira no quarto para orar, só sai no domingo à noite. Isso é comum para ela. Você acha que você vai fazer tudo isso com ela e o general não vai se levantar?" Cuidado, porque às vezes você está se levantando contra alguém que você acha que não é nada, e é a autoridade de Deus na terra. Aí ele contou um outro testemunho sobre um pastor, que ele estava mediando um conflito entre um casal. O irmão tinha pecado, tinha traído a esposa, e ele confessou. E estava conversando com o pastor, pedindo perdão, já tinha pedido perdão para a esposa, estava confessando o seu pecado, e ela estava irredutível, que ela não queria perdoar, e o pastor conversando com ela e pedindo para ela: "Irmã, não faça isso, perdoa o seu esposo e tal. Olha, ele está reconhecendo, ele errou, mas a senhora não está vendo que ele está reconhecendo, é verdadeiro o que ele está falando para a senhora, ele está se humilhando, está pedindo perdão, nós vamos orar." Ela falou assim: "Eu até perdoo, posso perdoar, mas eu vou dar o troco, vou pagar com a mesma moeda." Aí o pastor falou: "Não, minha irmã, não faça isso. Não faça isso, porque a senhora está abrindo um precedente para o diabo. Eu vou fazer, pronto, acabou, perdoa nessa condição." Aí quando ele foi falar de novo, o Espírito Santo falou assim: "Não fale mais nada. Reserve a UTI do hospital tal para ela vai precisar." Aí o pastor falou assim: "Mas Senhor, por quê?" "Porque ela se levantou contra a minha autoridade na terra, e isso eu não admito." Aí falou: "Mas quem sou eu, Senhor?" "Você é minha autoridade. Ela se levantou contra a minha autoridade, isso eu não perdoo." E aí falou: "Mas quem pegou foi ele." E ele foi para casa, e naquele conflito, né? E os irmãos: "Então vamos para casa, vamos orar, irmãos, e tal, vamos, a senhora refresca a sua cabeça e tal." A mulher em perfeita saúde. E aí ele chegou em casa e falou para a esposa. Aí ela falou assim: "Você já fez o que Deus mandou?" "Ainda não." "Pois então ligue e reserve, se Deus falou." E aí, quando é 1h da manhã, o esposo dela liga desesperado, que ela está passando mal e precisa socorrer a esposa, ele não tinha condições. Aí o pastor falou: "Não, pode ficar tranquilo, vá para o hospital tal, que já está reservado o leito para sua esposa lá." E aí levou, ela passou aquela noite, no outro dia ela morreu.
E aí o irmão veio e falou para ele: mas como assim? Como é que o senhor sabia? Deus falou comigo na hora que nós estávamos conversando. Quando a sua esposa se levantou, ela não te perdoou e se levantou contra mim, Deus falou que iria matá-la, porque ela estava se levantando contra a autoridade de Deus na terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes é um pastor, mas às vezes é um irmão anônimo, mas é a autoridade de Deus na terra. Então o que dá a autoridade é a minha e a tua intimidade com Deus, o meu e o teu relacionamento com Deus. Então, eu costumo dizer algo que eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, e ele dizia uma coisa: eu não admito que Deus tenha filho predileto. Se tiver, tem que ser eu não aceito que seja outro, né? Mas Deus não tem filhos prediletos, Deus tem íntimos. Então a gente precisa entender isso. Quem é íntimo de Deus, porque você quer ver Deus ferir a mim e a você, é Ele tocar num filho. Por que quando toca num filho, toca em você? Porque é íntimo, saiu de você, é parte sua. Então Deus não admite, é justamente isso, quando Ele diz: ai daquele que tocar num desses pequeninos. É como tocar nas meninas dos olhos de Deus. Ali não está falando de todo crente, está falando dos íntimos, está falando daquele que é a autoridade de Deus na terra. Então eu e você precisamos buscar justamente isso, essa vida de intimidade, de integridade, de comunhão perfeita com Deus, porque está muitas coisas acontecendo no meio e está iludindo muitos crentes, iludindo muitos pastores, iludindo muitas pessoas que estão se empolgando com mídia, com tudo isso, com todos esses aparatos como nós estávamos falando, que traz uma certa facilidade, mas não traz a presença. O que traz a presença ainda é vida de oração, de consagração, de descer na casa do oleiro, de ter intimidade com Deus, de buscar ao Senhor às madrugadas, de conservar a sua vida de oração. Homem de Deus tem que ter vida de oração. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter envolvimento na mídia, ser famoso, mas se você não tiver vida de oração, o seu ministério é um fracasso. Então eu e você precisamos buscar justamente isso. Essa vida de intimidade com Deus é que vai balizar o meu e o teu ministério, é que vai trazer a base, que vai trazer o sustento para a minha vida e para a tua vida espiritual. É a nossa vida de oração. Você conhece um homem de Deus pela vida de oração que ele tem, pela vida de intimidade que ele tem. Tem pessoas que hoje nós temos muitos recursos. Você tem muitas das vezes canais que, se você digitar aqui e pedir um esboço, um esboço de mensagem, auxilia muito, auxilia. Ajuda. E aí eu quero pregar sobre o amor de Deus. Ele te dá todos os parâmetros com referências bíblicas. Em segundos o esboço está pronto. Pergunta até para que público você vai pregar. Se você vai pregar para a mulher, se você vai pregar para jovem, se você vai pregar para criança, se vai ser um público diferenciado ou diverso. Então tudo isso ele te dá prontinho, mas ele não traz a revelação do céu. Então o crente precisa voltar a chorar na presença do Senhor para que a mensagem seja revelada do céu, porque o nutricionista da igreja ainda é o Espírito Santo. Ele conhece a necessidade da alma de cada homem. Não adianta eu trazer uma mensagem bonita que vai mexer com o emocional das pessoas, mas não vai trazer cura. Então eu preciso descer, eu preciso orar, eu preciso me preparar para que a palavra que eu venha trazer possa ser que tenha uma multidão, mas possa ser que você chegue numa igreja pequenina e vai pregar e tem 4 crentes. E qual é a mensagem que você vai pregar? Então traga aquilo que Deus te deu, porque Deus sabe qual é a necessidade da igreja. E só pode acontecer através de uma vida de oração, uma vida de
comunhão e de integridade com Deus. A gente está em busca de tantas coisas, de tantos recursos, de tantos... Aí você chega, né, em algumas igrejas e você acha que você está até em outros lugares e não numa igreja, porque é show pirotécnico, é fumaça, é um negocinho jogando raio. Aí você olha e fala, gente, eu estou aonde? Parece que você está num show, que você não está numa igreja. Porque antigamente o que a gente ouvia era homens e mulheres gemendo na presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. A glória de Deus descia, culto de ensino, acontecia milagres. Nós vemos tantos testemunhos do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Deus não mudou. Essas coisas, tudo que estão acontecendo nesses últimos dias, deve servir como um auxílio, como uma base que vai nos preparar, que vai nos dar maiores condições de alcançar uma gama maior de pessoas. Mas isso não está dizendo para mim e para você que você não temos que conservar uma vida de oração. Jesus foi o exemplo disso. Jesus orava no monte, Jesus orava nas casas, Jesus levava o evangelho para todas as pessoas, mas Jesus, ele conservou uma vida de oração e ensinou isso para os seus discípulos. Ensinou. E aí a gente precisa o quê? Continuar os passos do mestre. Não simplesmente achar que agora o meu conhecimento, eu vou trazer aquela eloquência, aquele conhecimento, maravilha, mas conserve uma vida de oração. Eu falo, é igual eu mesmo, tenho um aplicativo que eu uso no ChatGPT, né, que é um aplicativo, e ele tem um que eu paguei, que é o Sermão na Mão. Muitas pessoas, muitas das vezes, podem até criticar, né? Muitos têm igual, eu nem falo, igual o tom da palavra, o ministério da palavra. O ID é para todo mundo. O ID eu falo para todo mundo, mas cada um, assim, igual pessoas que Deus usa na palavra, Deus derrama, é diferente a graça que Deus derrama sobre uma pessoa que prega a palavra. Então eu falo, eu sinto algumas dificuldades ainda, não consigo, né? Eu procuro, estudo a palavra, leio a palavra de Deus, mas o que eu falo, a ferramenta está aqui. Igual agora, coloquei sobre intimidade, que é um assunto ao qual nós estamos conversando aqui, né? Uhum. E ele fala que, vamos supor que Jesus ia orar. Jesus ele orar no monte e buscava intimidade, né, com Deus. Uhum. Fala sobre Moisés também, que ele quando ele ia orar em Êxodo, né, voltava até com o seu rosto. Ele voltou com o rosto resplandecente. Então, de tanta intimidade com Deus. Então o que acontece? É coisas que eu falo, olha, muitas das vezes esses aplicativos ajudam. Que eu falo assim, as ferramentas que está disponível na internet, que a gente venha usar para o nosso crescimento espiritual. Até aqui, ó, quando eu puxei agora, tá aqui, ó, Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e lhes fará saber a sua aliança. Intimidade significa proximidade, relacionamento profundo. Muitos conhecem a Deus e ouvem falar, mas poucos têm intimidade com Ele. O Senhor deseja não apenas servos, mas amigos. Em João 15,15 fala isso, né? Então, muitas das vezes, quando você pega um aplicativo desse, ajuda você. Ajuda você a trazer esses parâmetros. Porque você vai para dentro da palavra. Você pega ali, pega a Bíblia, né, do lado. Isso. Entendeu? E vai estudando, porque sim, muitas das vezes ajuda, gente. Ajuda. Ó, o caminho da intimidade é o temor do Senhor. É um auxílio, só que esse auxílio não supre
a presença do Espírito Santo. Ele te ajuda, mas ele não pode ser a base. Então, e aí é justamente isso que a gente precisa entender. Esses aplicativos, ele é uma bênção. Tem muitas vezes, às vezes, você vai falar sobre um assunto e ele te dá um parâmetro. E ali você entra na Bíblia e se você tem uma Bíblia de estudo, uma coisa assim, ela vai te fazendo caminhar nela. Ela vai te dando outras referências. Entendeu? Isso é na base, própria Bíblia. Você pegou aqui, ele vai te dar um início. Tá? Vai te dar um início de determinado assunto, porque muitas das vezes você sente... Eu falei, é uma ferramenta. Você sente assim, tipo assim, meio que travado. Como eu vou falar? Como eu vou iniciar? Qual é a resposta bíblica para isso? Para essa dificuldade que eu tenho? Eu quero tirar dúvida. Agora, qual é a resposta bíblica para a dificuldade que eu tenho? É o que nós estamos falando sobre a nossa intimidade. A gente tem dificuldade de falar de um assunto que a gente não conhece, correto? Sim. E por que eu não conheço? Porque eu estou ocupado demais com outras coisas. Sim. E aí, ainda mais numa cidade como São Paulo, que é uma correria. Te exige, às vezes, eu mesmo que trabalho com obra, a conta das vezes, cheguei em casa, tomar um banho, correndo, se der tempo, tomar um golinho de café e ir para a igreja. Isso quantas vezes aconteceu, você entendeu? Você que é empresário, tem uma vida muitas das vezes de correria, às vezes está aqui, sai de uma reunião, está resolvendo um assunto, daqui vai para outro. Tem dia que é tranquilo. Você pode falar esse dia aqui, eu posso tirar para eu orar, para eu meditar na Bíblia, mas tem dia que do nada surge uma situação, um problema na empresa, aí você é obrigado a resolver, você entendeu? Você não pode resolver o problema da tua empresa depois. Você não pode resolver o problema da tua empresa sem conhecimento. A primeira coisa, para você resolver os problemas da tua empresa é conhecimento. Você não pode chegar aqui no chat que está acontecendo isso, chat, o que é que eu vou fazer? Não. Você resolve com o conhecimento que você tem. Você nem procura aqui, porque você vai resolver com o conhecimento que você tem. Então, essa ferramenta, ela é muito boa, muito útil. Mas o que é que isso está despertando para mim e para você? Que nós precisamos buscar, nos aprofundar um pouco mais com ele e entender que o céu capacita a mim e a você. O mesmo você se lembra que em 1 de João vai dizer que nós não precisamos de ninguém que nos ensine, porque o mesmo Espírito Santo, ele vai revelar para mim e para você aquilo que nós precisamos conhecer através da palavra. E outra coisa, quando acho que foi para Jesus falou para Pedro que não necessitais de advogado, porque na mesma hora o Espírito Santo vos capacitará, né, naquilo que você precisará responder. Então, em todos os parâmetros, eu tenho um testemunho de vida que eu, na época, eu trabalhava com manutenção e quem era o eletricista da empresa, resolvia os problemas, nós fazíamos serviço, era o Sérgio. Depois aconteceu uma situação que a gente separou, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu continuei fazendo meu serviço, mas eu não era eletricista. E aí eu fui fazer um certo serviço e chamei o Renato, que é até amigo nosso, você conhece o Renato Demetino, irmão do nosso cunhado, do Eduardo, e combinei com ele, tudo certinho. Não, pastor, nós vamos lá sim. Aí eu falei, olha, o valor do serviço é tanto, eu divido com você, a gente faz junto, né? E você também manja de pintura, a gente toca o serviço lá, era para fazer uma divisão numa sala e eu precisava dividir as luzes, né? Colocar tomadas e tal, esses serviços, e que normalmente serviço eletricista que já vem em cima do direitinho. Você está numa sala em outro predial, você vai trabalhar com rede viva, você não pode estar desligando, porque se você desliga, você prejudica. Você tem alguém numa reunião, em uma outra sala, você não pode. Então você está ali, você tem que trabalhar com rede viva. E aí tá bom. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Fechei a sala, precisava agora descer o interruptor. Então isso é um testemunho vivo da dependência do Espírito Santo num trabalho pessoal. E aí aconteceu o quê? Eu cheguei e falei assim, Senhor, e agora? Porque no dia que eu cheguei com tudo pronto, passei na casa do irmão, vamos fazer o trabalho, está combinado, chega lá, cadê o irmão? O irmão viajou, foi pescar. E aí eu chamei, aí apareceu o filho dele, na época o menino ainda estava vivo, e aí ele falou comigo assim, falou, pastor, meu pai viajou, rapaz, ele foi para Santos pescar, o irmão chamou ele foi.
Falei, mas a gente tinha combinado do serviço, ele estava... Aí eu fui fazer o serviço, no dia eu falei assim, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, e Deus naquela sala, a voz bradou e falou assim, interrompitor, interrompe. Falou 2 vezes, interrompitor, interrompe. Aí foi desenhando na minha mente assim, abre aqui, põe a caixinha, passa o canduíte para cima. E eu fiz, sobe 2 fios. Aí, e lá nessa sala, eram aquelas luzes, na época, não tinha essas luzes LED, eram aquelas de calha, né? Aí ele falou, tira a calha, entra dentro do forro. Aí eu tirei a calha e entrei dentro do forro. Parece que os fios acendiam na minha frente, na minha vista, assim. Aí ele foi e falou assim, essa ponta que você subiu, liga naquele fio. O fio brilhava na minha frente, assim. Eu descasquei, liguei rede viva, isolei sem desligar nada. E se mexendo com drywall, forro de drywall, tem ferragem, tem tudo. Então você tem que tomar cuidado para não dar curto. Aí ele falou, você está vendo essa outra ponta aqui? Essa outra ponta aqui vai para a lâmpada. Essa outra ponta aqui você vai pegar daqui e vai descer lá para o interruptor. Ela que sobe como retorno e vem para a outra ponta da lâmpada. E aí uma ponta desce, uma ponta vem para a lâmpada, outra ponta já está lá alimentando. E aí foi desenhando para mim, assim, eu fui fazendo. E aí ele falou assim, agora desce lá, desce, põe o interruptor. Coloquei o interruptor, mas quando aquilo ficou acendendo e apagando, eu fiquei numa alegria, que eu falei assim, rapaz, que consegui, graças a Deus, porque eu estava agoniado, como é que eu ia resolver aquele problema? Não era um problema na igreja, era um problema no trabalho. E o Espírito Santo me auxiliou, falou comigo, só tinha eu e ele foi me direcionando. E aí aconteceu um segundo problema, porque quando eu fui apagar a luz geral da sala, a luz da sala que eu tinha separado apagou também. Aí eu falei, meu Deus, não pode. Porque se tiver alguém, saiu aqui, tem alguém na sala, alguém desligar, vai ficar tudo no escuro lá, não pode. Aí a voz falou de novo, abre o forro, entra de novo no forro. E eu abri. Aí a voz falou assim, procura outra rede que não seja essa. Aí eu olhei assim, lá em cima passava 2 fios vermelho, lá em cima. Aí ele falou a mesma coisa, pega essa ponta, liga em uma das pernas, na outra você vai fazer a mesma coisa que você fez nessa aqui. E me orientou. Uma ponta desce para cá, outra ponta... Aí, rapaz, eu fiz conforme ele me orientou. E aí, a luz da sala ficou individual, ligando, desligando, podia desligar outra lá que ela não desligava, e resolvi o problema da elétrica. Dali, o Senhor me formou um eletricista. Eu comecei a fazer todos os serviços que eu fazia lá, eu comecei a fazer em de eletricidade, sem nenhuma dificuldade. Ligação de tomada, trocava disjuntor. Tirou medo, né? Ele começou a me orientar. E aí eu falei assim, rapaz, que coisa tremenda, como é que a dependência do Espírito Santo, ele age em todas as áreas da minha vida, da tua vida. Então, por que não na palavra? Se ele age, me capacita para algo que está totalmente fora da palavra, como não a palavra, se o próprio Jesus disse que ele testificará de mim. Então essa minha dependência do Espírito Santo vai me fazer caminhar, vai trazer aqui, e eu vou na Bíblia, e vem, e estou aqui. Por isso que eu gosto muito mais às vezes de nem digitar aqui, de eu estar estudando. Você pode ser, às vezes você passa e você vê, eu estou sempre com um caderninho ali escrevendo, porque ele vai dando, e você vai andando na palavra. Amém. E ele vai te trazendo. Então isso traz crescimento. Então, como eu vou tendo esse convívio, dessa dependência do Espírito Santo, e dizer assim, olha, até aqui ele me ajudou, mas sabe por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque a IA é uma bênção, ela ajuda. Só que eu preciso entender, só para concluir, você já fala, eu preciso entender que o que está acima da IA é a IE. Como assim, pastor? A IA é inteligência artificial, mas a IE é inteligência espiritual. E eu vi até um vídeo, que acho que foi a Kátia que postou no grupo da família, sobre a experiência do irmão, que ele teve uma revelação.
E nesse sonho, nessa revelação que ele teve, ele estava vendo o Elon Musk conversando com a inteligência artificial. Acho que até no grupo da família. E aí, ele vendo tudo aquilo. E era uma inteligência artificial de ponta. E aí ele viu tudo aquilo e ele começa a orar. Ele falou que naquele momento ele começa a orar e pedir misericórdia pela família, tal, pelos amigos, pelos irmãos. E começa... E aí a identifica, porque ele se envolveu de uma tal forma na oração, na revelação que ele estava tendo, que ela fala, opa, alguém está nessa mesma frequência que a gente. Alguém entrou aqui. E aí ele abre os leques assim, ele começa a olhar e fala, não, mas aqui não tem nada, não tem nada. E ela fala assim, não é algo físico, é algo espiritual. Aí ele assustou, porque como que a inteligência artificial identificou que ele estava lá? Ele estava vendo. Alguém está vendo a nossa conversa. Então, você vê a profundidade disso daí. Como é que ela identifica? Então, eu e você precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E nós precisamos, primeira coisa, desplugar disso aqui. Porque isso está matando a nossa vida espiritual. Nós estamos dependendo mais da IA do que do Espírito Santo. Então o crente precisa voltar a descer e a entender que Deus revela a palavra, Deus revela o que está acontecendo, Deus nos guia pelo seu Espírito. E o crente precisa voltar a ser guiado pelo Espírito Santo. Coisas, né? Esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Robson de Oliveira, né? O pastor Robson, Ministério Belém, até que ele tem um trabalho lindo, né? Que é um amigo nosso comum, e ele é o sobrevivente da chacina de Cangaíba, uma bênção. E ele falou, Wallace, a primeira pessoa que Deus encheu do Espírito Santo não foi para pregar muitas das vezes, não foi para fazer algo miraculosos assim em termos de evangelho, né? Muitas vezes pregar, salvar almas. Mas ele falou, você lê em Êxodo 31, disse também o Senhor a Moisés, Bezalel, toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e que enchi com o meu Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. Em madeira. Ele, não só madeira, ele está, pois, altamente dotado como artista, desenhador de todas as peças, feita em ouro, prata e bronze. Está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira. Então, por quê? Então, assim, sabe por que Deus precisou capacitar? Sabe qual é a madeira que ele está falando aí? A madeira de acácia. A pior madeira que tinha. E aí, se você for começar a ver, ninguém pegava madeira de acácia para fazer a sua mesa na sua casa, para fazer um móvel, porque era uma madeira muito horrível, cheia de nós, uma madeira ruim de lidar. Ela não, para você deixar ela plana, bonitinha, não conseguia, ninguém conseguia. E aí Deus teve que fazer o quê? Capacitar Bezalel para que ele construísse a arca do Senhor. E aí por que a arca é construída de madeira de acácia, da pior madeira que existia na época? Para mostrar que essa madeira de acácia sou eu e você. A madeira ruim, a madeira cheia de nó, a madeira cheia de problema, madeira que é difícil lidar. Presta atenção como é difícil lidar com o ser humano. E aí, quando Deus faz a representatividade da arca e mostra ali que tem que capacitar alguém para lidar com aquela madeira, Deus levanta hoje homens capacitados para lidar com um povo que ele escolheu. Então você começa a ver que Deus prepara ele, Bezalel ali, e qual é a diferença depois? Deus fala para ele, olha, unta com ouro por dentro e por fora, porque o ouro representa a santidade de Deus. Depois que eu e você estamos envolvidos na presença do Espírito Santo, o eu não vivo mais. Aí volta aquilo, Gálatas 2:20.
Não, mas vivo eu, quem vive em mim é Cristo. Depois do ouro, por dentro e por fora, ninguém vê mais a mim e a você. Vê Cristo em mim e em você. Então é isto que precisa acontecer. E Paulo fala em Gálatas 4,19, oro por vós e com gemidos até agora, até que Cristo seja gerado em vós. Depois que Cristo for gerado na minha vida e na tua vida, se preocupe, pode largar esse irmão, porque ele vai gerar agora, ele não vai dar mais problema. Mas até Cristo ser gerado, ele vai ser uma pedra no sapato, ele vai trazer problema. Você pode ver que até Pedro ter um encontro verdadeiro, ele deu trabalho para Jesus. Mas depois que ele teve um encontro verdadeiro, que o Senhor quebrou ele ali, quando pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ali foi Deus tratando no pessoal de Pedro. Ninguém sabia do que tinha acontecido. Ninguém sabia. Jesus falou com Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E aí, na última, só Lucas faz esse relato. Só Lucas mostra que na hora que Jesus está indo para o Calvário, que Pedro nega e o galo canta, Jesus olha para ele e ele olha para Jesus. Aquele olhar se cruza, como dizendo assim: eu não te disse? E ali Pedro sai dali quebrado, foge, porque ele lembra, ele falou e aconteceu. E aí, quando Jesus ressuscita, Pedro já tinha voltado às suas atividades normais, já não queria mais saber, porque ele negou. Mas aí, quando Jesus tem um encontro com Maria, fala para ela assim: olha, chama os discípulos, se reúnem em tal lugar que eu vou me apresentar no meio de vós. E diz para ela: e chama Pedro. Parece que eu vejo ela chegando para Pedro e dizendo: Pedro, o mestre te convida. Vai ter uma reunião e você não pode faltar, Pedro. Ele mandou convidar você. E aí você, poxa, mas eu? Justamente eu. E aí quando eles chegam na praia, Jesus já está com peixe, com tudo preparado para eles comerem, e os discípulos começam a convidar. Parece que a gente fica vendo Pedro meio retraído, meio não querendo se achegar, e os discípulos chegando e chamando ele vem se aproximando. Aí daqui a pouco Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele fala assim: ô Senhor, eu gosto muito do Senhor. E aí, a segunda vez que ele pergunta, Pedro responde a mesma coisa. Se você vai no original, no grego, ele não diz que ama, ele diz: eu gosto muito do Senhor. Mas na terceira vez que Jesus pergunta ao contrário. Jesus pergunta assim: você gosta de mim, Pedro? Aí Pedro responde, isso aí você só vê no original, e Pedro responde assim: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aí é onde Pedro é tratado. Ele negou 3 vezes. Então 3 vezes o Senhor chama ele à responsabilidade, e dali fala: apacenta as minhas ovelhas. Está dizendo: esse mesmo amor que eu estou te tratando, trata as minhas ovelhas. Porque hoje tem pessoas achando que é dono da igreja, que é dono daquilo que é do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou tratando do que é meu ou do que é de qualquer pessoa. E muitos o hoje são os dono maus tem lavradores, ciúmes. A gente tem que tomar cuidado tem com muito isso. mau lavrador, né? Muito mal. Muito mau lavrador tomando conta das ovelhas. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Tem pra uns, gente... você tem que falar: quem quiser ir embora, pode ir embora. Olha, já vi muitos pastores em cima do púlpito falar assim: vai 1, vem 10. Ele está preocupado com o show que ele está apresentando, mas ele está se esquecendo que o obreiro, ele é levantado, o homem de Deus, ele é levantado para rogar. Porque Paulo diz assim, não é Paulo, é Hebreus, vai dizer que nós precisamos honrar os nossos pastores como aqueles que velam pela nossa alma. Então, nós vamos prestar contas diante de Deus, diante das pessoas que Deus nos confiou. E tem homens que estão achando que simplesmente é um cargo, pastorear é um cargo como fosse um cargo de empresa. Um gerente de uma empresa, de uma empresa. Você vai tomar conta aqui, eu tenho uma empresa. Tive um pastor
que passou pela igreja do Jardim Boa Vista, congreguei muitos anos ali, e ele falou uma coisa, e ficou na minha memória. Foi uma das pessoas, mentores do meu ministério, o pastor Romualdo Santana, e ele falava sempre ele falava assim: se pastorear fosse uma profissão, porque não é uma vocação, não é uma profissão, mas se fosse uma profissão, seria a pior de todas, e que ninguém nunca chegaria a uma conclusão, ninguém nunca chegaria ao estágio de alcançar a sua, que eu bati o limite. Não, por quê? Porque todo dia é um aprendizado. É por isso que é vocação. Eu não posso pegar a experiência da primeira igreja e trazer para a segunda. Eu não posso pegar a experiência da segunda e levar para a terceira. Cada lugar o Senhor vai tratando com você. Então a gente precisa entender uma coisa: Deus tem ferramentas para a hora certa, para o lugar certo, mas também Deus trabalha na ferramenta, em ambientes certos. Às vezes você acha que sabe muita coisa e vai implantar aquilo que você acha que é o certo, e o Espírito Santo levou você ali para você aprender algo diferente, para moldar você. E a gente às vezes está achando que a gente está indo ali para resolver, e às vezes Deus está levando eu e você para tratar você na intimidade. Às vezes tira a gente do ministério grande, coloca a gente no ministério pequeno, para a gente entender o que é intimidade, o que é dependência de Deus. Porque no grande tudo resolve fácil, no pequeno a dependência totalmente dele. Então, mostrando a mim e a você que a gente precisa ter a nossa confiança com o Senhor. E volta outra vez falar sobre o que? Intimidade, integridade, gratidão. Só tem aquele que tem proximidade, porque o viver com Cristo é uma vida de intimidade, de gratidão, uma vida de relacionamento íntimo, de relacionamento próximo, não distante. É um relacionamento de pai e de filho. Porque quando os discípulos pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles oravam. Eu vi outra vez também o pastor Josué Brandão trazendo, gosto muito das mensagens dele, trazendo uma explicação sobre os rabínicos, quando eles escreviam a lei, a Torá, quando eles escreviam a Taná. E aí você começa a ver que quando eles iam falar do nome de Deus, eles tinham um temor tão grande que eles levantavam da mesa, eles tinham que escrever Deus ali, ele trocava a túnica e pegava uma outra pena nova, uma tinta nova, só para escrever Yahvé. Eles não pronunciavam o nome de Deus em vão. Quando ele voltava para escrever novamente, ele colocava aquela túnica, pegava a outra pena que ele estava usando para continuar escrevendo, para continuar falando do assunto. Mas quando ele ia escrever o nome de Deus, ele trocava a roupa, pegava uma pena nova, uma túnica nova, para poder sentar ali e escrever. Até a tinta era nova, para escrever o nome de Deus. Então, para falar sobre escrever Deus. Então, os discípulos, eles estavam acostumados com isso, e era tratado Deus sempre na terceira pessoa. E Jesus muda totalmente isso. E ele diz: quando você for orar, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Está mostrando sobre o quê? Um relacionamento íntimo de filho e de pai. Hoje a gente entra na casa do nosso pai, pede uma licença, entra, não tem aquela liberdade que tinha como criança, né? A gente hoje é adulto, não vai fazer o que fazia como menino, mas todos nós temos filho. E qual filho nosso que pediu licença para entrar no quarto? Na hora que você está no quarto, ele acorda, ele vem, quando ele quer cisma de dormir no meio dos pais, ele pula na cama e vai, deita ali e dorme no meio do pai e da mãe, e acabou. É verdade. Você está... Muitas das vezes o filho até fala, né? Você entra no quarto do filho, o filho fala: você não bate na porta? Mas ele entra no céu e não bate na porta. Você entendeu? Isso fala de intimidade. Você entendeu? O filho, você está numa conversa aqui, o menino, vamos supor, de 2, 3 anos. Ele chega aqui, ele entra na reunião e ele quer falar com o pai e acabou. Não quer saber se ele está na reunião. Ô pai, não sei o que, e acabou. O pai para o assunto para dar atenção para o filho. Então você começa a entender que Jesus está trazendo justamente isso.
para que eu e você tenhamos esse relacionamento. Ele nos ensina com os nossos filhos e mostrando que eu e você temos que ser mais próximos. Por isso que ele diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então nós precisamos nos aproximar, nós precisamos querer. Qual foi a destruição, qual foi a calamidade, qual foi o momento pior e terrível do filho pródigo? Quando ele se afastou do pai. Enquanto ele estava na casa do pai, tudo ia bem, mesmo ele em conflito, nos seus conflitos interiores, discordando de tudo do pai, mas ele estava tudo bem, tinha de tudo. Mas o dia que ele cismou de falar para o pai: vou embora, porque o senhor não sabe administrar, me dá a minha parte, porque isso aí já era uma afronta, porque herança não era dada com o pai vivo. Isso jamais, Jesus está mostrando algo que mexeu com o conhecimento rabínico da época, com a tradição, e porque a herança não era dada com o pai vivo. E outro, filho mais velho... Outra coisa, o herdeiro era o filho mais velho, né? Não, o filho mais velho tinha a maior parte, não era dividido por igual. E aí vamos supor, o filho mais velho tinha direito a 75%. 25% era para o outro filho mais novo. Então, 75% era do filho mais velho. Mas você vai ver aqui que o pai divide por igual entre os dois. Dá a parte do mais novo como fosse a parte do mais velho igual. Dividiu 50%. Acabou. E deu para ele. E é interessante que esse filho pega tudo e vai embora todo arrogante, todo cheio de razão. Não mostra que ele beijou o pai, que ele despediu do pai. Não, ele saiu pisando duro e foi embora. O filho mais velho ficou. Continuou com o pai, continuou trabalhando. E aí, esse filho mais novo, quando ele passa por todas as experiências que ele achava que ele deveria viver, ele perde tudo. Ele perde o dinheiro, ele perde dignidade, ele perde o respeito das pessoas, né? E Jesus desce ao grau mais profundo de que um judeu nunca ele trabalharia cuidando de porcos. Nunca, porque ele não comia aquilo. Então aquilo é imundo para o judeu, para ele descer a outra coisa, ser empregado de alguém que não fosse um judeu, um estrangeiro, e ser empregado de um estrangeiro, aquilo já era terrível. E ainda mais agora, ele cuidar de porcos, daquilo que para ele era imundo. E aí Jesus vai mais profundo ainda e diz que ele desejava comer a comida do porco. Olha só como Jesus desce, como Jesus põe a situação num grau de calamidade que às vezes nós só vamos entender quando a gente se afasta de Deus, quando a gente está ausente. Por isso que às vezes Deus permite eu e você, muitas das vezes, nascer num berço evangélico. Chega certo momento, Deus permite às vezes te desviar para viver as suas experiências, às vezes passar pelos estreitos, para quando estiver aqui de volta reconhecer quem é o Pai e dar valor. Porque quando ele estava lá, ele não disse que deram para ele. Ele desejou comer a bolota dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Ele olhava o porco comer a lavagem e lambia os beiços. Você imagina que fome era essa? E ele não volta para a casa do pai, porque estava com saudade do pai. Isso está explícito na Bíblia. Ele não volta porque ele amava o pai. Ele volta porque ele lembra que na casa do pai até os empregados tinham que comer. O que fez ele voltar foi a fome. E aí interessante, ele vem ensaiando um discurso: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E quando eu chegar lá, eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. É interessante porque o jornaleiro ali não é nem um empregado registrado. O jornaleiro não é aquele que morava na fazenda do pai. O jornaleiro não é um vendedor de jornal. O jornaleiro ali é aquele que trabalha pela jornada de um dia.
Sabe, aquela parábola de Jesus, que o pai de família sai pegando trabalhadores para a hora 1/10, para a hora 3ª, e ele sai trazendo trabalhadores para trabalhar na sua fazenda. É justamente isso. Aquele que trabalhava, quando ele sai na última hora, para pegar o trabalhador que trabalhou 1 hora só. Que ele estava lá preocupado porque não tinha conseguido nada ainda, e ele falou assim: não, então vai para lá que eu vou te dar o que é justo. Eu vou te dar o que é justo. E é tremendo, porque ele estava querendo ser recebido só como alguém que trabalhava, e ele não queria nem dinheiro. Eu vou trabalhar por um prato de comida, eu estou com muita fome. Mas é interessante, quando ele encontra com o pai, a Bíblia não diz que ele corre para o pai. O pai corre ao encontro do filho. E aí, quando o pai corre ao encontro do filho, o pai pula nos braços dele e o pai o beija. Tudo aquilo que ele não fez, o pai fez. O pai corre, o pai abraça, o pai beija. Quando ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno, o pai interrompe e diz para os empregados: trazei sandália, coloca nos pés dele. Trazei a melhor veste e traz o anel e bota de volta no dedo dele. O pai disse: não quero nem ouvir, porque eu não te recebo como empregado. Aqui você não é empregado, você é filho. E é tremendo quando a gente começa a entender o amor do pai. Aí você começa a voltar e ver lá o que ele fez no Calvário. Não fomos nós que corremos. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas somos salvos pelo que ele fez. Ele veio atrás de mim e de você. Ele entregou o melhor que ele tinha. Tem gente pregando que Deus vai dar o melhor que tem. O melhor que ele tinha, ele já deu. E é por causa disso que nós somos salvos, por causa do amor dele. Ele correu até a mim e a você e diz: filho meu, dá-me o teu coração. E é isso. Eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar salvação, eu quero te dar alegria. Então é isso que eu estou preocupado nessa última hora, em trazer de volta para a igreja, porque nós estamos vivendo no meio de um povo que parece que perdeu a essência do evangelho. Estão buscando Jesus pelas coisas. Olha o que Jesus falou com nós no monte ontem: não quero nada de superficial, não quero nada que as pessoas estão inventando, modismo. Não quero modismo, eu quero o quê? Hinos da harpa e Bíblia, hino da harpa e palavra. Faça a minha vontade, pregue a minha palavra, hinos da harpa e palavra. Nós estamos vendo muitas igrejas surgindo, muitas coisas acontecendo e o povo indo atrás de show, de fazer o que é legal, culto antropocêntrico, onde Jesus não está. Quem tem que estar no centro é Deus. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que a intimidade me traz de volta para o centro da vontade do Senhor, para que Ele venha cumprir na minha vida e na tua vida a vontade dEle, o querer dEle. Então, isso é ser íntimo. E isso é desenvolver uma vida de relacionamento. A vida de intimidade de oração é uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida, e perguntaram para Jimmy Swaggart como é que ele orava, como é que ele fazia para ele ter uma vida de oração. Ele falava assim: olha, eu vivo orando, estou falando com você aqui, mas estou orando. Sim. Então, é conservar uma vida de oração nos livra de muitos laços e muitos embaraços. O próprio Cristo nos diz que Paulo nos diz, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós não temos que estar passando pela nossa mente as coisas que esse mundo traz, que fantasia. Por que passa? Porque nós estamos nos enchendo das coisas daqui. Nós não estamos mais nos alimentando das coisas espirituais, da palavra. Hoje nós temos N bíblias de estudo que nos dão um parâmetro tremendo, mas a gente ainda fica buscando atrás de mais facilidades. Mas a gente precisa voltar para o centro da vontade do Senhor, voltar a descer na olaria, voltar a ser dependente do Espírito Santo. Então assim, né, igual você tem o ministério da palavra, um pastor, eu louvo mais, né, então muitas das vezes, eu até em casa outro dia eu estava orando,
E Deus começa a trazer à memória louvores, né? E eu, de madrugada, eu orando, e Deus trouxe esse hino na minha memória, né? Tens a palma, né? Jesus tens a palma. Jesus tens. E eu comecei a louvar de madrugada. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Você começa a ver, vamos supor, hinos inspirado. Inspirado por Deus. Não é à toa que esses hinos foram preparados e colocados ali junto, né, a harpa cristã. Foram homens de Deus que fizeram esses mais belos hinos na tribulação, passando por tribulação, passando por momentos difíceis, ao qual colocou seu coração ali, sabe, perante Deus, e Deus pegou e derramou aquela graça, e a pessoa fez aquele louvor, ao qual fala profundamente. Hoje em dia eu vejo, muitos hinos não são cristocêntricos, e sim são hinos o quê? Que é para o homem. O homem. Igual você estava falando, tem pessoa que começa o quê? Usar o dom que Deus deu para benefício próprio. E até louvores estão fazendo hoje, como se Deus... Igual outro dia vieram falar para mim que não somos nós que servimos a Deus, e sim é Deus que nos serve. Meu Deus. Entendeu? Então, como nós somos um pai carnal, serve o seu filho, o nosso Deus esquece da divindade, da santidade de Deus, entendeu? E como Deus tivesse desesperado atrás do homem, é uma coisa terrível, como se Deus fosse me servir. Irmãos, eu falo, olha, eu sou filho, mas eu sou servo. Eu sou filho, mas eu sou servo. Então, vai ter outros momentos que a gente vai falar sobre esse assunto, vai colocar em pauta esse assunto, e nós vamos estar falando aqui, tá bom? Desde já eu quero agradecer a nossa presença aqui, né? Eu, Wallace Cortez de Carvalho, que estou aqui junto com os irmãos, o pastor Kelson Cortez de Carvalho, que está aqui. Vamos estar agradecendo por esse momento, já conversamos bastante, vamos estar disponibilizando isso nas mídias, nas sociais, né? Não sei se vai conseguir colocar no YouTube, mas de repente colocar YouTube, Instagram, Facebook, e estar disponível esse momento aqui. Quem quiser ouvir, né, que puder ser alcançado por essas palavras, que Deus venha a penetrar cada coração, né? Amém. Vamos orar encerrando isso daqui, né, Deus? Agradecer também por esse momento que Deus nos proporcionou aqui. Que é Deus que faz. Senhor, porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui é o próprio Deus proporcionando para as nossas vidas, né? Tudo é preparação dele. Que a gente possa a cada dia entender que nós somos alvos da graça de Deus. Tudo isso é por graça. Alvo do amor de Deus. Tudo isso é por causa da graça. Então que a gente nunca se esqueça disso. E que nós possamos guardar sempre aquele louvor 370, né? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Então que nós possamos conservar isso na nossa vida, mais grato, para que a gente seja grato ao Senhor. Conservar um coração grato a Ele, porque só de abrir os olhos, verdade, o nosso culto começa ali. Quando a gente acorda, abre os olhos, começa o nosso culto. Que a nossa vida seja um culto, uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses momentos que tivemos aqui,
e que Deus possa continuar abrilhantando a vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença santa, nós nos encontramos neste momento. Sim, papai. Te agradecendo, te louvando, papai querido, por esta oportunidade, Senhor meu Deus, que o Senhor nos concede, Senhor meu Deus e meu Pai querido, neste dia. Por esses minutos que nós falamos aqui um pouquinho, Senhor, do teu amor, da tua graça, das experiências que temos vivido com o Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado por tua graça. Quero pedir ao Senhor que o Senhor, meu Deus e meu Pai querido, por misericórdia, capacite as nossas vidas para sermos, meu Deus e meu Pai, instrumentos, Senhor, meu Deus e meu Pai, bem afinados, para, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser tocado pelo teu Espírito, para que o Senhor nos use no momento certo, na hora certa, Senhor, no lugar certo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, vidas sejam alcançadas. Nunca venhamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, disputar, Senhor, meu Deus e meu Pai, posição, ou querer mostrar que somos melhores do que alguém, mas que venhamos ser sempre dependentes do Senhor. Nos despeça em paz, nos dê, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, um dia, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoado, recado e regrado pelo teu Espírito. À noite estaremos ali adorando o teu nome na igreja, naquele congresso com os adolescentes. Senhor, fala conosco e dirige-nos pelo teu Espírito. Pedimos ao Senhor, toma a direção deste carro, nos leva em paz, em segurança, Senhor, meu Deus e meu Pai, até os nossos lares. Conduz, Senhor, sempre a nossa vida no caminho de bênção, no caminho de vitória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.